Vamos falar da Pietra Bertolazzi? Eu juro que tentei passar ao largo, mas a moça não colabora. A última do repertório foi abrir o Instagram para dar palpite sobre o universo do K-pop, dizendo que os integrantes do BTS, o maior fenômeno musical do planeta, são afeminados. O que ela claramente não esperava era a capacidade de reação do exército de fãs do grupo, que são conhecidas como ARMYs. Eu nem sabia disso, mas já fiquei com medo. Em poucas horas elas se organizaram, os dados da Pietra foram parar em cadastros de spam, listas de e-mail, filiação ao PT, até numa inscrição para trabalhar como mesária nas próximas eleições. O resultado foi que ela teve que trancar o perfil no Instagram, que tem mais de 1 milhão de seguidores, consigo entender, e fazer um retiro forçado das redes sociais. Vamos deixar uma coisa clara. Vazamento de dados e falsidade ideológica em cadastros são crimes, ponto. A reação das fãs foi um excesso dessa cultura do linchamento virtual e não há nada de saudável em comemorar o doxing, que é o nome disso, né, de quem quer que seja. Dito isso, é impossível não notar a ironia de uma pessoa que vive de patrulhar os outros, provado o próprio veneno. Eu não gosto de reduzir o debate a uma pessoa só. Figuras públicas vêm e vão. O que interessa aqui é o modelo de negócio que essa pessoa promove. A Pietra é um caso bastante interessante porque expõe uma nova profissão no Brasil, a da mulher que ganha dinheiro vendendo tradicionalismo e ensinando as outras a odiarem o feminismo. Se você me perguntar o que ela faz da vida, eu acabo tropeçando na resposta porque a moça já fez de tudo. Já foi DJ em grandes eventos de música eletrônica, participou de reality show de casais, passou pelo serviço público em São Paulo, virou comentarista da Jovem Pan. Hoje ela se descreve sem rodeios como conservadora e antifeminista. Ou seja, ser antifeminista virou uma profissão. Ela também mantém uma parceria de roupas modestas, roupas para mulheres cristãs e ganha vida vendendo cursos na internet. E o curso é a chave para entender o negócio. A promessa vem embrulhada em pânico. Quanto mais você esperar, mais a agenda da esquerda contamina tudo ao seu redor. É o velho pânico moral convertido num produto digital com um botão de compra e um senso de urgência que obviamente é fabricado. Ninguém vende um curso dizendo que está tudo bem. O medo é o motor da conversão de compra. O antifeminismo desse tipo de grupo de influenciadores não tem nada de inocente, gente. É um posicionamento de mercado. O produto muda conforme a onda do momento. Ora é a família, ora é a esquerda, ora é o K-pop. Mas a lógica dessa criadora continua a mesma. Transformar atrito em atenção e atenção em dinheiro. O segredo não é coerência, é treta. Treta viraliza, ela sabe disso melhor do que ninguém. Vamos dar uma olhada no que ela defende, ponto por ponto? Vamos lá. Sobre o voto feminino. Num quadro de perguntas rápidas, ela se declarou contra o voto feminino, um direito garantido às brasileiras em 1932, ou seja, não tem um século, e portanto mais recente do que a maioria imagina. Na mesma sequência, ela disse ser a favor da igualdade salarial. Essa contradição não é um acidente, é um método. Defender a igualdade salarial é um assunto calmo, não rende tanta briga, né? Agora, defender o fim do voto feminino choca, gera corte no TikTok, vira notícia, atrai gente revoltada e gente disposta a comprar o curso. Não é por convicção, é por engajamento. E vale notar de quem ela toma emprestado o argumento, né, que é do blogueiro Paulo Figueiredo, neto do último presidente da ditadura, que na mesma semana afirmou que mulher vota mal, especialmente a solteira, e chamou a tese de estatisticamente indiscutível, sem apresentar um único estudo. Dá para sacar que o cara é antifeminista. Mas o antifeminismo feminino da Pietra aqui funciona como um acabamento, dar rosto de uma mulher a um discurso que na boca de um homem soa apenas como ressentimento. E olha, convém dizer, porque quase ninguém diz, a tese não se sustenta nem nos próprios termos. A ideia de que a mulher votaria com o coração e o homem, né, pela lógica,
pressupõe uma essência de gênero que nenhum dado eleitoral confirma. O voto no Brasil se organiza por classe, região, religião e escolaridade, não por cromossomo. Homens e mulheres da mesma faixa de renda votam de uma forma parecida. A diferença de gênero, quando aparece nas pesquisas, é pequena e oscila conforme a pauta e o candidato, não conforme alguma suposta razão fria masculina. Quem afirma que mulher vota mal precisa antes definir o que seria votar bem. E aí a máscara cai, né? Votar bem costuma significar apenas votar como eu. Não é uma observação sobre eleitores, é uma queixa sobre o resultado das urnas, travestida de estatística. Vamos lá, o que ela fala sobre as leis de proteção à mulher? Ela questiona a legalidade da Lei Maria da Penha, trata a lei como algo construído sobre informações distorcidas e num corte de um podcast de 2022 ela aparece sob o título "É um absurdo existir uma lei de feminicídio". A tese que sustenta essas posições é sempre a mesma. As leis serviriam para criminalizar o homem e destruir a família. É aqui que os números desmontam o discurso e o momento não poderia ser mais oportuno porque o Anuário Brasileiro de Segurança Pública saiu esta semana. Em 2025, o Brasil registrou 1.571 feminicídios, alta de 4% sobre 2024 e o quarto ano consecutivo de crescimento. No mesmo ano, o país teve a menor taxa de mortes violentas intencionais desde 2002, uma queda de 8,2%. Preste atenção no contraste, porque é ele que acaba com essa discussão. Enquanto quase toda forma de violência letal recuou, o feminicídio subiu. Como resumiu a coordenadora de gênero e raça do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os homicídios caem, mas as mulheres continuam morrendo por serem mulheres. A gente já falou sobre isso, né? Se a violência contra a mulher fosse apenas violência genérica, teria caído junto com o resto. Não caiu. A categoria existe porque o fenômeno é empiricamente separado. 80% dos feminicídios são cometidos por parceiros ou ex-parceiros e a maioria acontece dentro de casa. O lugar seguro que a Pietra vende lá no Instagram dela é estatisticamente o mais perigoso. E há um dado que expõe o oposto do que ela afirma. O problema brasileiro não é excesso de lei, é falta de proteção. 70 mulheres foram assassinadas em 2025, mesmo tendo medida protetiva ativa, uma em cada 9 vítimas. Para cada feminicídio, houve centenas de ameaças e agressões antes que ninguém fosse impedido. A lei não está sobrando. Ela não está nem sendo aplicada. E o aborto? O que vocês imaginam? Ela é contra, sem exceções, inclusive em caso de estupro. É a posição mais dura do repertório e também a mais confortável de vender, porque coloca quem discorda automaticamente no lugar de quem defende a morte. Defende bebês mortos. É um gancho retórico, transforma o debate sobre o corpo e o sofrimento de uma vítima num teste de pureza moral no qual ela sempre sai como virtuosa, né? É bom para a alma e ótimo para o marketing que ela faz. Outro ponto importante é a questão da submissão na vida real. Para defender a esposa submissa, ela recorre ao repertório religioso, embrulha a hierarquia numa linguagem de fé e serve como se fosse uma virtude. Eu não vou entrar no mérito do que a igreja diz ou deixa de dizer, porque pouco importa. O problema da apologia à submissão não é doutrinário, é concreto e tem número. O feminicídio quase nunca é um raio que cai num céu limpo. É o último degrau de uma escada e os degraus de baixo têm nome. Controle. Controlar o dinheiro, controlar o corpo, as roupas, as amizades, o direito de ir e vir, o direito de discordar. Os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que a violência letal contra a mulher está ligada a esse controle coercitivo dentro de casa e que ela vem, em regra, antecedida de uma sequência de ameaças, agressões e perseguições. A morte é o ponto final de uma frase que começou muito antes. É exatamente aí que o discurso da Pietra de submissão faz o seu estrago. Ele não puxa o gatilho, e seria desonesto dizer que puxa. O que ele faz é mais sutil e mais perverso. Quando você ensina que a esposa deve se submeter, que mandar igual destrói a família, que a autoridade final é do homem, você está descrevendo ponto a ponto a arquitetura de um relacionamento abusivo. E chamando isso de
ordem divina. A mulher que se sente controlada passa a achar que o defeito é dela, que falta submissão, que resistir é pecado. É essa a função social do sermão, transformar o primeiro sinal de alarme num sinal de santidade. Vender submissão como projeto de felicidade feminina num país onde 4 mulheres são mortas por dia dentro de casa por quem dizia amá-las não é conservadorismo, é irresponsabilidade. Mas a contradição mais funda não está na teologia, está na biografia. A Pietra engravidou em 2000 e sei lá o que, teve um filho que cria sem essa estrutura do casamento. Na prática, ela sustenta a própria casa com o próprio trabalho, a mesma realidade de milhões de mães brasileiras que tocam a vida sem o tal provedor, né, do folheto aí que ela distribui. Em vez de olhar para essas mulheres, ela vende no Instagram a ilusão de um modelo que a própria trajetória dela não confirma. E claro, não dá para deixar de falar das críticas às outras mulheres. O ponto principal dessa estratégia da Pietra é o mais revelador do negócio. Ela sustenta que o feminismo teria adoecido as mulheres, transformado a mulher moderna em alguém sobrecarregado, amargurado, imprópria para o casamento. Questionada se as feministas vivem numa falsa sensação de liberdade, ela respondeu que sim, que teriam virado escravas da própria ideologia. Repare no que essa retórica faz. Quando ela pinta as outras mulheres como amarguradas e inadequadas, ela fabrica uma escassez artificial e se coloca na prateleira como um produto raro, a mulher dócil, ajustada, feita sob medida para o homem conservador. O recado nas entrelinhas disso tudo é comercial. Compre o curso e aprenda a ser a exceção que os homens ainda procuram. O antifeminismo aqui não é uma ideia sobre o mundo, é uma estratégia de precificação no mercado afetivo. A grande ironia é a própria existência dessa figura, né? A Pietra Bertolazzi é uma mulher independente, empresária da própria imagem, que usa todos os dias a liberdade conquistada pelo feminismo, sim, para dizer às outras que elas deveriam ficar caladas em casa e sem direito ao voto. É uma contradição calculada e muito lucrativa. E há uma última camada quase poética nessa história, tá? Na mesma semana em que o país registrou seu recorde de feminicídios, o assunto que mobilizou multidões na internet, inclusive eu, não foi a chacina silenciosa de 4 mulheres por dia. Foi a treta entre uma influenciadora e um exército de fãs do K-pop. A economia da atenção premia a treta e ignora o luto, a tragédia, a violência. A Pietra entendeu essa lógica que faz dela o seu ganha-pão. O problema é que enquanto as pessoas discutem se o BTS é afeminado, se ela pode falar isso ou não, vibram com o linchamento digital da Pietra, muitas famílias enterraram uma mulher, uma mãe, uma filha, uma amiga, uma colega de trabalho. É aí que toda essa discussão sobre figuras como a Pietra Bertolazzi perde totalmente a graça. Pessoal, vocês ficaram sabendo? Meio liberou de graça no YouTube o episódio Os Partidos, do ponto de partida à série. E olha, o time não foi coincidência não, foi ao ar bem na semana que começaram as convenções partidárias, que são justamente as que definem quem sobe no palanque em outubro. O episódio investiga de onde vêm esses partidos, por que eles vêm perdendo a capacidade de cumprir a sua missão principal, que é a de nos representar. A esperança para a política brasileira? Descubra. Aproveita que fica disponível aqui no canal até domingo, porque depois disso volta a ser exclusivo no streaming do meio, como os outros episódios da temporada. Já tem programação para o fim de semana? Então tá aí uma boa pedida. Assiste e depois me conta, tá? Um algoritmo que decide sem te avisar quem vai ser seu inimigo hoje. Uma rua em Jerusalém que carrega 3.000 anos de disputa embaixo do asfalto. Um Brasil que vota olhando para a terra que planta. Outro que vota olhando para a fila do banco. No ponto de partida sério, eu investigo assuntos essenciais para compreender e lidar com os desafios do mundo contemporâneo, num formato que o programa semanal no YouTube não permite. Tudo começa em a sociedade que o algoritmo criou. O olhar para o mundo e o indivíduo numa busca da razão pela qual sentimos que as pessoas ao nosso redor estão cada vez mais polarizadas e vivendo em bolhas. Depois desse capítulo, tivemos o lançamento de 3 episódios sobre Israel e Palestina.
Um conflito onde quase todo mundo já chega com o lado escolhido, mas que eu fui a campo entender as raízes. Passei 10 dias em Israel, entrevistei gente dos dois lados, caminhei pelas ruas onde nasceu essa guerra para compreender essa complexa realidade. Então eu voltei a olhar para casa, com nós brasileiros. No primeiro episódio, A Sociedade, eu parti de uma pergunta que parece simples. Por que o Brasil parece tão dividido? A resposta, no entanto, de simples não tem nada, porque descobri que o Brasil está dividido em 5. 5 formas de viver o país. 5 formas de votar nele. E se são 5 Brasis, por que ainda tentamos caber em só 2 partidos? O episódio vai tentar explicar. No segundo episódio, Os Partidos, eu volto à origem do nosso sistema partidário para entender por que ele já não representa o país que existe hoje e como podemos voltar a conversar sobre política. 3 grandes arcos. E não para por aí, tá? Em breve, novos episódios. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. E esse é o ponto de partida da série. Comece a assistir no streaming do Meio, exclusivo para assinantes premium.